Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 7, o atributo da onisciência. Olá, eu quero estudar com você, nesse momento, o atributo da onisciência de Deus. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Salmo de número 139, os versículos 1 a 6. O texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Vamos orar? Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, e agora nós vamos estudar a respeito da onisciência. Esse atributo tão fantástico, tão impressionante, tão avassalador, tão humilhante para nós. Deus nos ajuda a compreender esse conceito, Pai. E que nós possamos viver vidas dignas, lembrando constantemente de que nada escapa ao Teu conhecimento. Sempre no poder do Teu Espírito, Deus. Nos ajuda, Senhor, agora que nós vamos abrir a Tua palavra e nós vamos estudá-la. Fala ao nosso coração o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. 3 atributos são extremamente conhecidos de Deus, né? A onipresença, a onipotência e a onisciência. Chegou o momento de nós estudarmos a onisciência divina. Eu quero começar esse tempo definindo a onisciência e depois nós vamos olhar para essa maravilhosa realidade descrita aqui no Salmo de número 139. A W. Pink vai descrever a onisciência da seguinte maneira: Deus sabe de todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Nada escapa à sua atenção, nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Seu conhecimento é perfeito, Deus jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma. Embora ele seja invisível para nós não o somos para ele. Charles Ryrie vai dizer: onisciência significa que Deus conhece tudo, as coisas que são e as que poderiam ser, sem qualquer esforço e igualmente bem. O nosso Deus expressou a sua onisciência quando declarou o que teria acontecido com Tiro e Sidom. Se você olhar lá em Mateus 11, 21, Jesus Cristo fala justamente que se em Tiro e Sidom fossem operados sinais e milagres, a reação seria diferente. Haveria conversão naquele lugar. Deus sabe tudo acerca da nossa vida, até mesmo antes de nós nascermos. O versículo 16 do Salmo 139 fala isso. A W. Tozer vai definir a onisciência da seguinte maneira: dizer que Deus é onisciente significa dizer que ele possui conhecimento perfeito e, portanto, não tem qualquer necessidade de aprender algo. Mas há mais do que isso, significa dizer que Deus jamais aprende nem aprenderá algo. Se você olhar Isaías 40, os versículos 13 e 14, essa é uma passagem que o profeta está confortando o povo de Israel diante de um momento difícil que ele vive. Isaías vai dizer o seguinte ao povo: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Passagem que mais para frente Paulo vai citar.
A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Essas perguntas retóricas declaram que Deus jamais aprendeu. E a resposta para todas elas é ninguém. Ninguém é capaz de ensinar a Deus. Se Deus pudesse, em qualquer momento ou de qualquer maneira, receber em sua mente um conhecimento que ele não possui e não possuía desde a eternidade, ele seria imperfeito e seria menos do que ele é. Pensar num Deus que precisa se assentar aos pés de um mestre, muito embora aquele mestre pudesse ser um arcanjo ou um serafim, é pensar em alguém diferente do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Deus conhece tudo que pode ser conhecido, Ele conhece tudo instantaneamente, com uma plenitude de perfeição que inclui todos os itens possíveis do conhecimento de tudo que existe ou poderia ter existido em qualquer lugar do universo, em qualquer momento no passado, ou que possa existir nos séculos ou eras vindouras. O autor continua: Deus conhece todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos não ditos, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. E ele conclui: porque Deus conhece todas as coisas com perfeição, Ele não conhece uma coisa melhor do que qualquer outra, e sim todas igualmente bem. Ele nunca descobre nada, Ele nunca se surpreende, nunca se espanta. Nunca inquire, nunca pergunta sobre qualquer coisa, nem busca informações ou faz perguntas. Obviamente nós temos Deus fazendo perguntas na Bíblia. Por exemplo, você tem Deus perguntando para Adão: você comeu do fruto que eu proibi? Nós temos Deus lá em 1 Reis 19 perguntando para Elias: o que você está fazendo, Elias? Mas todas as vezes que Deus faz essas perguntas, é simplesmente para fazer com que aqueles a quem a pergunta é feita pensem a respeito do que eles fizeram. Não que Deus precisasse de alguma informação que ele não tem. Continuando aqui com Tozer: Deus é autoexistente e autossuficiente e conhece o que nenhuma criatura jamais poderá conhecer, a Ele mesmo de modo perfeito. Somente o infinito pode conhecer o infinito. O fato de Deus saber tudo a nosso respeito pode causar um temor grande ao ser humano que tem algo a esconder, algum pecado, algum crime cometido contra Deus ou contra o homem. John MacArthur vai dizer: com Deus nunca há qualquer tipo de confusão. Ele nunca se confunde. Uma vez que Deus é infinito e perfeito, ele jamais precisa aprender alguma coisa. Por exemplo, Lucas 12:7 diz que os nossos fios de cabelo estão todos contados. No texto lá do Salmo 139, no versículo 12, quando a gente fala a respeito da onipresença de Deus, o versículo 12 diz: até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, sempre que as pessoas tentam esconder o seu pecado, a brilhante luz da onisciência de Deus expõe esse pecado. É interessante você ver uma advertência que o próprio MacArthur menciona. Ele diz assim: no fundo, os ímpios têm a esperança de que Deus os julgará por meio de algo que não seja a verdade. Eles podem tentar se esconder por detrás de sua identidade nacional, de afiliação à igreja, do batismo, da aceitação de regras ou da moralidade. Muitas pessoas que vão à igreja não conhecem o Senhor de fato. Elas parecem ser piedosas, mas seu coração é semelhante aos sepulcros caiados. O que eram os sepulcros caiados? Os sepulcros naquela época, lá a época de Jesus, eles eram pintados de cal, eles eram pintados de branco. Por que isso?
As pessoas que iam a Jerusalém para as festas, elas precisavam saber exatamente onde os túmulos estavam para que elas não entrassem em contato com o túmulo. Se elas encostassem no túmulo, elas se tornavam impuras e não poderiam participar da festa, porque elas teriam que ficar num ritual separado para purificação. O que Jesus está dizendo aqui, quando ele chama os fariseus de sepulcros caiados, é: por fora vocês parecem ser algo muito bom, mas por dentro vocês abrigam morte. Por fora vocês parecem ser algo que sinaliza para o bem dos outros, mas por dentro vocês são cheios de morte. É interessante a advertência que Eclesiastes 12:14 nos traz. O texto diz que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Depois dessa introdução, eu quero olhar com você para os versículos 1 a 6 do Salmo 139, os primeiros 6 versículos. O salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Por conta da onisciência de Deus, ele conhece Davi de uma maneira perfeita. Ele conhece a você e a mim de uma maneira perfeita. Davi percebe então que nada na sua vida pode ficar escondido de Deus. Deus o conhecia de maneira íntima e isso jamais mudaria. Deus nos conhece de modo pessoal e modo íntimo. E Davi aqui vai usar dois verbos. O primeiro verbo, ele diz: o Senhor me sonda. E o termo usado aqui por Davi dá a ideia de um exame profundo de todos os meus pensamentos e sentimentos. Era um termo usado para avaliação que se fazia na mineração e no garimpo. Se você quiser conferir depois, Jó, capítulo 28, versículo 3. E um sinônimo para esse termo é vasculhar. O mesmo termo foi usado em Juízes 18:2, falando da exploração de um território, ou seja, uma avaliação minuciosa, cuidadosa e precisa. Aliás, a NVI traz a tradução dessa palavra por espionar. Depois de Deus sondar, então o salmista vai dizer que Deus conhece. Por conta desse exame profundo, Deus possui um conhecimento pleno da minha condição espiritual. Por um lado, isso é assustador, porque a gente pode enganar as pessoas com a nossa espiritualidade, com os nossos olhos fechados, com as nossas mãos levantadas. Mas o que o texto está dizendo aqui é que eu não posso enganar a Deus. Ele sabe da real condição do meu coração. Por outro lado, isso é extremamente confortador, porque Deus, sabendo a real condição da minha vida, Ele é quem melhor pode me ajudar. Versículo 2, ele diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Primeira parte, ele diz: quando me sento e me levanto. A ideia da expressão usada aqui por Davi é que Deus sabe tudo que eu faço do começo do meu dia até o final dele. Ou seja, todos os meus passos e ação. Sentar aqui traz a ideia de descanso, ou seja, ao final do dia, quando eu me assento para depois deitar e dormir. E levantar é a ideia do começo do meu dia, quando eu saio para trabalhar. A expressão também traz a ideia de que Deus conhece cada movimento que nós fazemos, ou seja, em que direção o meu coração, os meus pensamentos ou o meu corpo caminham, seja para o bem, seja para o mal. Absolutamente tudo está escancarado diante de Deus. Deus não precisa da sua senha de celular para saber o que está ali escondido. Aliás, Ele sabia da senha que você escolheria muito antes de você definir essa senha. Eu vou mais longe, o seu celular pode ficar desligado, que Deus sabe tudo que existe ali dentro. Não tem como nós enganarmos a Deus, nós podemos até enganar as pessoas ao nosso redor, mas não a Deus. Isso vale para o seu computador, para o seu tablet, para a sua vida privada, para a caixa de entrada do seu e-mail, para o seu histórico na internet. Nada foge ao conhecimento de Deus.
Ele conclui o versículo 2 dizendo: de longe percebes os meus pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que é secreto ou que é absolutamente pessoal, Davi está dizendo, isso não está escondido do Senhor. O termo aqui de longe, a gente sabe pelos versículos 7 a 12 que Deus se encontra em todo lugar. Mas a figura usada aqui por Davi dá a ideia da distância física ao invés da distância temporal. Diferente do ser humano, então, que precisa estar perto para verificar algo, a onisciência de Deus permite que ele esteja como se estivesse em qualquer lugar e ainda saiba plenamente o que se encontra em nosso coração. Antes mesmo do pensamento ser plenamente formado na minha mente, Davi está dizendo, o Senhor já sabe qual é. E Davi diz, o Senhor percebe. O termo hebraico aqui, bin, dá a ideia de discernir, de compreender plenamente, de diferenciar, de distinguir. Ou seja, Deus tem conhecimento absoluto a respeito do que? Ele conclui dos meus pensamentos. Deus não apenas conhece os meus movimentos, versículo 2, mas Ele sabe o que se encontra na nossa mente e no nosso coração, motivando cada um dos meus movimentos. Versículo 3, o salmista diz, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Cada movimento do salmista está plenamente descoberto diante do Deus que tudo sabe. Deus sabe o momento da nossa atividade e o momento do nosso descanso. É muito bonito você olhar o que o próprio Davi diz lá no Salmo 119, versículo 168. Davi vai dizer, obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. O termo usado aqui é tzara, que traz a ideia de um caçador que observa cada movimento da sua presa para atacar no momento certo. Ou então ele traz a ideia de um soldado que analisa diariamente os movimentos do seu oponente, do seu inimigo, para que a sua ação de ataque seja precisa e fatal. Isso envolve, humanamente falando, tempo, paciência, cuidado, precisão na avaliação, discernimento. Mas com relação ao Deus onisciente, isso é tão fácil quanto criar um mundo. Vá rapidamente para o Salmo 11, eu quero compartilhar com você um texto que parece ser bastante paralelo ao que nós estamos vendo aqui. Salmo 11, versículo 4 diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos do homem. A ideia do termo tchazá usado aqui é a de contemplar cuidadosamente algo. Como quando você e eu fechamos o foco numa única coisa e tudo ao lado perde o foco. A ideia de um foco preciso, de um foco específico, de um foco pleno. Voltando ali para o Salmo 139, o salmista então confessa que Deus está com ele e conhece todos os seus pensamentos, tanto enquanto ele se encontra com outras pessoas, ou seja, trabalhando, como ele diz, quanto quando ele está sozinho, ou seja, no descanso dele. Deus sabe que tipo de conhecimento eu acumulei durante o meu dia e que tipo de informação eu joguei no meu coração e o que eu vou fazer com ela. A W. Pink comenta da seguinte maneira esse versículo: quem, senão o próprio Deus, testemunhou o próprio cometimento do pecado no Éden? O assassinato de Caim, o riso de Sara, o engano de Acã, o adultério e o assassinato promovidos por Davi. Nada escapa de Deus. Nada escapou e nada escapará. Lá no Salmo 90, versículo 8, o próprio Davi diz, aqui foi Moisés que fez esse salmo. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Versículo 4. Davi diz assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Davi está dizendo que não existe qualquer palavra que sairá da minha boca, seja ela para edificar ou para destruir o meu próximo. Seja uma palavra vã ou uma boa palavra, não existe uma palavra dessas que o Senhor desconheça. Até mesmo aquelas palavras que são rapidamente pronunciadas por você e por mim, sabe aquelas que você, depois que você fala, você diz assim, poxa vida, eu falei antes de pensar. Nem essas pegam Deus de surpresa. A gente fica surpreso com a besteira que a gente falou, mas Deus não é pego de surpresa. Até mesmo então as palavras ditas com rapidez, sem um raciocínio prévio da nossa parte, não são rápidas demais para Deus e não surpreendem a Deus. Esse versículo dentro do Salmo é a maior prova da onisciência de Deus. Então, o que vale para os meus pensamentos, versículo 2, e para as minhas ações, versículo 3, também vale para as minhas palavras, versículo 4. Seja numa oração, seja numa conversa. Deus ouve até mesmo as palavras que nós não dissemos. Igualmente, Deus sabe qual a verdadeira intenção daquilo que você e eu falamos. Ou seja, Davi está dizendo que todas as áreas da sua vida, ações, pensamentos e palavras estão completamente patentes, evidentes e escancaradas diante de Deus. Versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Primeira parte, ele diz, tu me cercas por trás e pela frente. Não há área da sua vida que possa escapar ao conhecimento perfeito de Deus, conhecimento pleno, conhecimento absoluto do Senhor. O verbo usado aqui, tsur, ele traz a ideia de que não há como eu escapar da onisciência divina, bem como pode indicar a ideia de proteção. É fantástico você e eu pensarmos dessa maneira. Ao mesmo tempo, eu não tenho como escapar do fato de que Deus tudo sabe. Eu também posso pensar no fato de que Ele tudo saber é uma proteção para a minha própria vida. Nós podemos ter certeza que estamos debaixo do seu olhar cuidadoso e minucioso, sem que essa condição se altere. Direto quando nós estamos em casa precisando sair para algum outro cômodo da casa, minha esposa e eu, a gente troca a seguinte frase: observa a Helena enquanto eu não estou aqui. Helena é nossa filha pequena, nossa filha mais velha. Nós reproduzimos nas nossas vidas essa atitude de observar o próximo, porque a gente sabe que essa é a melhor maneira de garantir uma estabilidade ou uma segurança nas atitudes. Da mesma maneira, o pastor possui essa função de olhar para o rebanho para se certificar que a direção que o rebanho está andando é a melhor e a mais adequada. Atos capítulo 20, versículo 28 vai falar sobre isso, chamando o pastor de supervisor. Um dos papéis, então, do pastor é supervisionar o rebanho. Muito interessante isso, como ele reproduz aquilo que o próprio Deus faz por nós. De volta ali para o Salmo 139, versículo 5. O salmista vai dizer, e pões a tua mão sobre mim. A expressão aqui é uma expressão de cuidado. Deus, com a sua poderosa mão, me protege, me guia, me orienta, me abraça, me cerca. Numa expressão semelhante, falando do cuidado de Deus, naquele mesmo texto de Isaías 40, o profeta consola Israel com as seguintes palavras, Isaías 40, versículos 10 e 11. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, preste atenção, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. E aqui, assim como um pai faz com um filho, Deus usa sua mão, inclusive para nos ajudar, limitando as nossas ações. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Davi está como que dizendo, eu não tenho como compreender isso.
muito menos como explicar o teu conhecimento, Deus. Ou então ele está dizendo, isso que meditei até agora é algo humanamente inconcebível. Mas o Senhor está além do ser humano, muito além, porque o Senhor é Deus e eu não. Certo comentarista traduziu o texto da seguinte maneira: tal conhecimento é admirável e encontra-se muito acima da minha capacidade de compreensão. Ele é alto demais, eu não tenho como lidar com essa informação. Quando Davi pronunciou essas palavras do Salmo, ele ficou completamente impressionado. Como eu imagino que você esteja diante do que você viu até aqui. Interessante que no original hebraico a sentença começa com a expressão maravilhoso. Isso é um recurso literário para colocar a palavra maravilhoso numa posição de ênfase. E essa palavra significa maravilhoso, incompreensível ou extraordinário. Uma das pessoas que refletiu acerca disso na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Eu queria que você olhasse rapidamente comigo lá para Romanos capítulo 11, quando Paulo cita inclusive Isaías 40 no texto. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Paulo vai dizer assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Eu acho interessante nós voltarmos lá para Isaías 40, porque ele faz uma pergunta para a nação de Israel que é muito, muito prática e faz justamente as pessoas pensarem a respeito, ou fez as pessoas pensarem a respeito da grandeza do Deus que nós cultuamos e da sua onisciência, da sua sabedoria. Isaías 40, versículo 26, o profeta pergunta, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. E aí ele pergunta: quem criou tudo isso? Ele responde: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Essa mesma verdade foi mencionada ali no Salmo 147, nos versículos 4 e 5. No versículo 4 ele diz: ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Outro dia eu vi um estudo que dizia que se cada um as estrelas, todas as estrelas existentes, conhecidas, se elas fossem divididas entre cada um dos 7 bilhões de habitantes que a Terra possui atualmente, cada um de nós teria mais de 1 trilhão de estrelas. E a Bíblia diz que Deus conhece e chama todas elas pelo nome. E o texto de Isaías diz que ele é tão forte e tão poderoso que quando ele chama, nenhuma delas deixa de comparecer. E aí a conclusão do salmista, no Salmo 147, então no versículo 5, não pode ser outra. Ele diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. E aí ele diz assim: é impossível medir o seu entendimento. Eu queria terminar com 4 aplicações breves a respeito da onisciência de Deus. Em primeiro lugar, os versículos 2 a 4, eles devem fazer com que o meu coração seja humilhado. A compreensão da onisciência de Deus deve nos inclinar diante dele em adoração. Aprender a onisciência deve me fazer prostrar em admiração e adoração diante de Deus. Nenhum de nós tem qualquer condição de estar diante de Deus com o nosso nariz em pé. Como se nós fôssemos a última bolacha do pacote, não é assim que a gente diz? Queridos, Deus é Deus. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Segundo lugar, gratidão.
Conhecer a respeito da onisciência de Deus deve gerar no seu coração e no meu coração um sentimento de gratidão. Porque é impressionante nós pensarmos que mesmo Deus conhecendo todos os detalhes a respeito da minha vida, Ele ainda me ama. Esse conceito ele é humilhante para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, em primeiro lugar, humilhação. Em segundo lugar, gratidão. Em terceiro lugar, advertência. Nenhum de nós pode jamais deixar de viver consciente de que Deus está conosco a todo momento e de que nós prestaremos contas a Ele por tudo o que fizemos. Hebreus 4, versículo 13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Em último lugar, isso deve gerar conforto para o nosso coração. Tendo em mente que Deus está conosco a todo momento e que Ele conhece tudo que se passa na minha vida, você e eu podemos descansar nas mais variadas situações da nossa vida, porque Ele está conosco e ao mesmo tempo Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que eu estou passando e por que eu estou passando. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado mais uma vez por conhecer um pouco mais a respeito de Ti. Deus, que a lembrança dessas questões, de que o Senhor sabe as nossas palavras, os nossos movimentos, os nossos pensamentos, cause no nosso coração temor, reverência, adoração diante de Ti. Obrigado, Deus, porque mesmo conhecendo todos os detalhes acerca da minha vida, o Senhor ainda mandou Jesus Cristo para morrer por mim. Obrigado, Deus. Nós Te amamos, Deus onisciente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.